Bom, gente, agora sim, boa noite a todos. Muito bom estar aqui de volta com vocês. Infelizmente, em julho, tivemos que pular um encontro e isso deu uma esfriadinha aí no grupo. Vamos ter que esquentar esse grupo outra vez. E a ideia desses encontros nossos, a minha programação é que ele vá até novembro ou dezembro. Tá? E a gente encerra aí um pacote de conteúdo. A última aula nós falamos sobre projeção astral. Hoje nós vamos continuar o tema e vamos começar a falar sobre mediunidade. Na próxima, que seria setembro, nós falaremos de mediunidade outra vez, porque tem assunto para caramba. Setembro. Outubro, vamos falar sobre ataques espirituais, os casos de obsessão, como é que isso funciona. E talvez novembro, né, ou dezembro, a gente encerra falando sobre vida extraterrestre, contatos extraplanetários e assim por diante. Aí nós vamos encerrar esse grupo, e aí depois, em outra oportunidade, a gente entra em outros temas. Se antes disso alguém for tendo alguma sugestão de tema, coisas que queira que eu fale aqui, vai mandando para mim no WhatsApp, no particular. Eu vou silenciar vocês para a gente começar. Antes da gente começar, como a gente está com um grupo pequenininho, 10 pessoas, alguém quer colocar alguma coisa, falar alguma coisa antes da gente começar oficialmente? Ninguém? Então, só peço desculpa pela minha tosse, que de vez em quando eu vou interromper. Como é que eu mudo? Se por acaso, gente, ficar alguém aí querendo entrar, pedindo para entrar e eu não perceba, por favor, alguém abre o microfone e me dá um toque, porque às vezes eu bobeio aqui. Deixa eu só a Clara entrar. E agora sim. Bom, então, dando só uma breve revisada, né, no que a gente viu na aula anterior, nós falamos sobre projeção astral, explicamos que na projeção, o duplo etérico ele se estica, né, no momento em que diminui, cai o metabolismo do corpo físico, a nossa contraparte energética, ela se estica, vamos dizer assim, o nosso duplo etérico, que ele vai se alargando e vai se afinando até ele se transformar em um único cordão que vai nos manter presos ao corpo físico, que naquele momento está adormecido, e vai nos manter presos por onde? Pelo ponto da glândula pineal, tá bom? Então, o cordão de prata nada mais é que um prolongamento, um esticar do cordão do duplo etérico. É esse cordão de prata, né, ele, que fica preso na glândula pineal, que ele nos mantém atados durante todas as nossas experiências fora do corpo. Ele não se rompe na projeção, não tem perigo. Ah, e se um obsessor, se um ataque espiritual quiser me matar durante a projeção? Não tem como. Esse cordão não se rompe, ninguém tem poder de arrancar, de rasgar esse cordão. Ele só se rompe quando realmente acabar o nosso tempo e for hora da gente partir. E essa hora da gente partir, ela não é determinada por ninguém, apenas pela sabedoria cósmica. Então, o medo que às vezes as pessoas têm, eu tenho medo de fazer projeção e não voltar. Esse é um medo infundado, porque é impossível você se projetar e ficar perdido por lá. Naturalmente, você vai ser puxado de volta no momento de acordar. Ele não se enrosca, então ele não é um cordão físico, né? Não é como um cabo de computador, né, que ele corre o risco de enroscar em alguém. Ele é um facho de luz, e luz não se enrosca, é óbvio. E ele é ilimitado. Eu posso me projetar desde aqui a 1 centímetro fora do meu corpo até outra galáxia, onde eu quiser, e ele não vai arrebentar de forma nenhuma.
só se rompe no momento da morte. Tudo isso a gente já viu, tá? Só relembrando que já faz 2 meses. Falamos dos níveis de consciência do projetor. Existem pessoas que saem do corpo totalmente inconscientes, o que é um grande prejuízo, né? Um grande desperdício. Eu dormir, sair do corpo e ficar dormindo em cima do meu próprio corpo, perdendo a noite. A outra opção mais comum é essa, a pessoa ficar parcialmente consciente, como se ela estivesse sonolenta. Quem já tomou anestesia sabe como é a sensação de volta da anestesia ou de entrada da anestesia, quando você não está nem aqui, mais de volta, quando você não está nem aqui, nem lá, você está nessa transição. Isso acontece por quê? Porque nós não temos uma consciência desperta nem durante o dia. Nós passamos o dia embriagados. Embriagados como? Sem prestar atenção, sem nos colocarmos conscientes daquilo que estamos pensando no momento. E aí, quando a gente vai sair do corpo, a gente fica nessa inércia, nessa embriaguez astral, que também é um grande desperdício. O outro nível seria o nível desperto, no mesmo nível de consciência que eu tenho quando eu estou acordado. Então, eu sei que eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu estou, mas ainda me identifico com a matéria. E ainda tenho a sensação de que sou um corpo físico. E o que a gente busca seria a consciência mais ativa do que quando está no corpo, ou seja, quando eu saio desse invólucro e entro na projeção, eu fico num nível de consciência tão desperto que eu me sinto mais vivo do que nunca. Meu nível de compreensão, de sabedoria, ele se amplia. Isso não é com todo mundo que acontece. E a consciência desperta, aí, então, é com raríssimos, né? Que são espíritos que têm um elevadíssimo grau de evolução e que optam por nascer, por reencarnar aqui nesse corpo físico para cumprir alguma missão, tem alguma tarefa aqui na Terra. E a cada noite, quando eles se projetam, eles retomam aquele estado iluminado e consciente. O corpo limita, o corpo, né, faz com que a consciência fique um pouco presa, mas na hora que ele se projeta, ele volta para o nível de consciência top dele, vamos dizer assim. Tá? Esse é o menos comum. Já vimos que quando a gente sai, a gente pode ou ficar flutuando em cima do corpo, adormecido, ou permanecer no corpo físico, viajando entre as ruas e cidades, ou viajar fora do planeta, ainda no plano físico, ou ir para colônias do plano astral, desde colônias elevadas até o umbral. O que determina o nível de consciência que eu vou alcançar é o meu próprio nível de consciência, o meu nível de luz. Se eu tenho um nível bacana de consciência, eu vou lá para o alto. Se eu não tenho, eu vou lá para baixo. Tá? Então, aquilo que eu vivo durante o dia, a qualidade do pensamento que eu tenho, as palavras que eu uso, os ambientes que eu frequento, vão ajudar a determinar para onde eu vou no momento da projeção. Se eu passo o dia todo em ambientes carregados, falando palavrões, maldizendo pessoas, reclamando, é natural que ao sair do corpo eu seja puxada para uma densidade maior. E aí eu acabo indo ou para o umbral, né, ou para os níveis próximos do umbral. Então, se eu quero, no momento que eu saio do corpo, ir para lugares bacanas, eu tenho que ter a consciência desperta durante o dia. Tá? Tá. Então, até aqui foi o que a gente viu na aula passada. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Restou alguma dúvida sobre a projeção, sobre como é esse mecanismo antes que eu avance? Se alguém tiver dúvida, pode abrir o microfone e perguntar agora. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tá bom, então vamos seguindo. Lembrando, gente, que eu silencio o microfone de vocês para não haver interferência durante a transmissão, mas a qualquer momento que vocês queiram, vocês podem abrir o microfone e me interromper, porque a ideia é que isso aqui seja um grupo, não só eu falando. Tá? Formas pensamento. O que são formas pensamento? Por que elas são tão importantes quando a gente está falando de projeção? O tempo todo, nós estamos pensando, nós não paramos de pensar a hora nenhuma, certo? E o que é o pensamento? O pensamento, ele é uma frequência vibratória, é uma informação vibratória
que ocorre dentro do meu campo energético. E a energia, ela é plástica. Nós poderíamos associar o campo energético a uma argila. É como se eu vivesse dentro de uma argila modelável, uma massinha de criança. E cada pensamento que eu tenho, ele imprime a sua forma nesse meu campo energético. Agora, existem pensamentos que eu tenho que são fugazes. Quantas coisas nós já pensamos desde que o dia amanheceu? Aquilo vai pululando na minha cabeça. Então, é como se fosse uma bolinha de sabão que estoura e desaparece. Tá? Agora, existem pensamentos que são recorrentes. Esses pensamentos recorrentes, eles se modelam usando o meu campo energético com tamanha intensidade que eles passam a aparentar, presta atenção, a aparentar vida própria. Então, vamos lá. Imagine uma pessoa que passe o dia inteiro pensando, deixa eu ver, pensando em comer pão. Uma coisa surreal, tá? Alguém que fale de pão, que pense em pão o dia todo. Quando ele está constantemente falando e pensando em pão, aquele pão está sendo plasmado. Essa é a palavra que a gente usa na energia. Plasmado. Plasmado significa modelado, como se fosse uma argila no meu campo energético, certo? Como eu repito constantemente aquele pensamento, aquela modelagem de pão passa a flutuar na minha aura. Aí você, de repente, tem uma visão, uma clarividência, que a gente vai estudar hoje, olha para mim e fala, nossa, eu vi um pão flutuando ao redor da Simone. Por quê? Porque a Simone passa o dia pensando em pão. Então, essas coisas que são recorrentes, elas ficam modeladas. Então, aí você já para um pouquinho e pensa, quais são os seus pensamentos recorrentes? Se a gente for tirar aí uma fotografia do seu campo energético, quais são os pensamentos seus que vão toda hora sendo revisitados? Tem gente caindo, gente, toda hora aqui no... Vou abrir até, vou fechar um pouquinho aqui a transmissão, porque eu estou vendo que tem gente saindo, entrando, voltando toda hora para a sala de espera. Não sei se quem está identificando aí algum problema. Enfim, se alguém cair e eu não ver, alguém abre o microfone para me avisar. Então, até aqui, está claro o que são esses pensamentos recorrentes? Porque eles ficam ali, vamos abrir aqui, o tempo... Tá claro. Pode falar, alguém quer falar? Não, tá tudo claro, Simone Matheus, tá tudo claro para mim. Os pensamentos frequentes criam forma no campo energético e são modelados com matéria fluídica e permanecem na aura. Por exemplo, imagine alguém que tenha um pensamento fixo em Jesus. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Uma pessoa que acorde e já faça sua oração para Jesus. E quando a gente pensa em Jesus, a gente tem na mente essa imagem representativa dele, que não necessariamente, né, provavelmente não tem nada a ver com a imagem física que ele teve há 2000 anos atrás, mas é a referência que nós temos. Então, se eu vou fazer uma oração para Jesus, é o barbudo que vem na minha mente, certo? Alguém que passe a maior parte do teu dia pensando, orando, que tem imagens de Jesus em casa, que tem essa imagem muito fixa, o que pode acontecer quando essa pessoa sai do corpo, quando ela se projeta? Olha aqui, ó, o cordãozinho de prata atrás da cabeça da senhorinha. Tá? Ela está projetada. Pode acontecer de, numa projeção, ela ver Jesus vindo ao encontro dela, e ela fica em êxtase. Aí nós vamos perguntar, mas será que foi Jesus mesmo? Porque Jesus, gente, Jesus é um ser de um nível tão, mas tão elevado, a gente fala das prateleiras de cima, mas das prateleiras, assim, muito elevadas. Quando nós saímos no plano astral, nós saímos, o mais alto que a gente alcança no astral é o mais alto que a minha consciência é capaz de abarcar. Será que nós temos aptidão, nós estamos aptos a alcançar o nível de Jesus quando saímos do corpo?
Ele é o governador do planeta, gente. Nós estamos falando de alguém assim, né? Trazendo para um exemplo muito pobrezinho, seria a mesma coisa que eu, que não sou nada importante, não sou famosa, não tenho nada, né? Vou passear nos Estados Unidos e vou lá tocar a campainha da Casa Branca e acho que vou encontrar com o presidente. Tá? Ele vai dizer para mim, mas não dá para vocês, não tem cacife para entrar na Casa Branca, né? Então, para a gente ter cacife para chegar no nível de Jesus, nós temos que ter um nível de evolução fora do normal. Mas ele não pode vir nos planos mais baixos nos visitar? Pode. Na verdade, ele está presente em todos os planos, porque ele e o Pai, né? Eu e o Pai somos um. Então, Jesus está em todos os planos. Porém, essa forma física que é representada nos livros e imagens, quando a gente sai do corpo e dá de cara com essa forma física, 99% de chance de, ao invés de ser o Jesus de verdade, ser apenas uma forma pensamento sua que você está enxergando na hora que você sai do corpo. Aí você volta para o corpo todo feliz dizendo, encontrei Jesus. Tudo bem, não há problema nenhum, não é uma mentira sua, você realmente viu, mas o que você viu foi uma forma pensamento que flutuava na tua cabeça. Tá? Seja Jesus, seja, né, a forma que você tiver, Buda, Krishna, um santo da sua devoção. Algumas pessoas têm santos de devoção que elas têm tanta intimidade, né? Conversam o tempo todo, a imagem do guru, que ela vai sair, ela vai dar de cara com aquilo. Imagine que o que acontece na projeção é o que acontece na morte, só que em definitivo. Tá? Se eu passei uma vida inteira falando que o dia que eu morrer eu vou encontrar Jesus. Eu não tenho opção. Eu amo Jesus. O dia que eu morrer, é Jesus que eu vou encontrar. Eu tenho certeza disso, só penso nisso, só falo nisso. Isso vai formando, criando a forma pensamento de Jesus na minha aura. No momento em que eu desencarno, quem vem me buscar? Jesus. Só que quem está ali é o resultado daquela forma pensamento. Agora, cada forma pensamento, ela é como se fosse um balão. Imagina um boneco flutuante, um boneco inflável. Tá? Uma forma pensamento nada mais é que um boneco inflável, flutuando ali na tua frente. Só que esse boneco ele é carregado do simbolismo daquela forma pensamento. Então, uma forma pensamento de Jesus, ela é carregada de toda a sua devoção, de todo o seu amor, de toda aquela carga que você mesmo colocou. Do mesmo jeito que quando eu vou encher um balão de gás, eu sopro o ar lá dentro, né? Ele se enche de um ar que eu provi a ele, não sei se é assim que fala, né? Eu coloquei nele. Uma forma de pensamento criada pela minha mente se carrega dos pensamentos que a acompanham. Então, quando eu vejo Jesus, isso apesar de ser um boneco inflável e não o Jesus verdadeiro, isso me ajuda, porque me enche daqueles pensamentos que eu mesma criei durante a minha vida toda, de elevação, de devoção, de coisas boas, e só aquela imagem já me remete a tantas coisas boas que eu abro espaço para o auxílio espiritual se aproximar. Então, olha como nós temos nas nossas mãos ferramentas muito importantes para nos ajudar no momento do nosso desencarne. Porque se nós queremos, na hora do desencarne, sermos socorridos, nós podemos facilitar esse caminho alimentando formas de pensamento positivas, que aquela vibração vai nos ajudar. Agora, o que acontece se ao invés de ter uma forma de pensamento de Jesus, eu tenho formas de pensamento de emoções negativas, tá? Como ódio, vingança. Imagine aquelas pessoas que passam uma vida inteira odiando a outra. Sabe aquelas histórias de herança, né? de famílias que se odeiam? Tá? Se eu passo uma vida inteira odiando um primo, vamos lá, você tem seu pai, um primo, odiando um primo, porque ele pegou minha herança, aquela herança do meu avô era minha, não era do primo, aquele ódio que eu vou alimentando, esse ódio também vai sendo modelado na minha cabeça e vai criando formas correspondentes, não só em aparência, quanto em carga emocional.
Então, essa forma pensamento do ódio pelo meu primo vai flutuar no meu campo energético e pode aparecer para mim, tanto na projeção quanto na hora da morte. E como ali, aquela flutuação, eu não tenho consciência de que não é real, eu acredito que eu estou encontrando ou com Jesus ou, às vezes, com o próprio inimigo, como a gente diria. Essas formas de pensamento, as negativas, né? Gente, tomara que minha voz vá até o final da aula, porque eu ainda estou no pós-Covid, tem hora que a voz some. Essas formas de pensamento, elas podem nos assombrar. É bastante comum quando você lida com pessoas que são doentes mentais, que vivem, às vezes, em instituições, tal, que realmente não conseguem ter um convívio na sociedade, essas pessoas viverem assombradas e correndo, dizendo que tem um fantasma correndo atrás delas, que tem um demônio, que tem alguém correndo atrás delas, né? E isso nem sempre é resultado da imaginação. Às vezes a gente fala, a pessoa tá doida, tá doente, tá pensando que vê, tá inventando. Não. Muitas vezes isso é resultado das formas de pensamento, de loucura, de tormento mental que a acompanha e que ela realmente vê, às vezes, flutuando ali dentro do quarto. Gente, tem alguém com o microfone aberto que eu estou ouvindo barulhinho de casa. Quem puder fazer a gentileza só de observar, se for, puder fechar. Eu trabalho no consultório, muitas vezes, com dependentes químicos, e teve um paciente que me marcou bastante, há muitos anos atrás, e porque ele era namorado de uma amiga nossa, e ele tinha crises horríveis de cocaína, né, de abstinência, principalmente, e eu fui com ela algumas vezes até a casa dele ajudar a socorrer. E nessas crises, ele afirmava que havia uma pessoa que o perseguia, né, que corria, que pulava o muro atrás dele, ele se encolhia e ele gritava, e ele xingava, ele falava com aquela forma. E aí, óbvio que ele foi internado, e quando vai internado, isso é dado como alucinação, como loucura. Porém, quando a gente trabalhava energeticamente com ele, era tão visível para nós a quantidade de formas de pensamento que pairavam na aura dele por causa da droga, porque a droga, o ambiente onde ele frequentava, as ideias que vinham na mente dele, a própria forma, pensamento da droga, da cocaína em si, se transformava num fantasma, vamos dizer assim, que o assombrava. E que não necessariamente era um espírito que tivesse vida, tá? Era apenas um boneco ali, causando essa assombração. Outra coisa que nos atormentam muito são as fobias. As fobias geram formas de pensamento na aura. Então, se eu tenho, por exemplo, fobia de lagartixa, a minha aura pode estar cheia de lagartixa. E a hora que eu saio do corpo, eu começo a ver lagartixa. Gente, que tormento, né? Mas não são lagartixas, são resultados dos pensamentos recorrentes de medo. Quem tem muito medo, aonde está em alerta. Por exemplo, eu tenho uma amiga que tem medo de lagartixa, por isso que eu lembrei. O tempo todo ela fica olhando para o teto, vendo se tem lagartixa para cair. Ela brinca, mas ela aquela brincadeira com fundo de verdade, que ela tem vontade de viver com o guarda-chuva aberto, para o tempo todo estar protegida caso de algum lugar caia uma lagartixa. Isso cria na aura a forma daquilo que a gente tem medo. E aí nos assombra à noite. Muitos pesadelos nada mais são do que encontro com formas de pensamento relacionadas a fobias. O que é muito importante entender? Que forma de pensamento não é espírito, não é real, são apenas bonecos. E uma boa forma, né? Fica uma dica. Eu saí do corpo, de repente apareceu alguém ou algo na minha frente. Como é que eu vou saber se isso é um espírito de verdade ou se é uma forma de pensamento? As formas de pensamento, os olhos delas não têm movimento ocular. Quando você olha para um espírito, ele tem aquele movimento, o olho tem vida, seja um olho positivo no sentido de espíritos iluminados, ou um olho carregado, né, de ódio, de vingança, mas tem vida ali, e você vê essa movimentação. Uma forma pensamento é estático o olhar dela. Ela não tem movimentação, ela não interage com você, ela é um boneco flutuante.
Só que, às vezes, o susto é tão grande quando você vê que você não tem tempo de parar para prestar atenção e distinguir uma coisa da outra. Então, uma dica, né, que eu aprendi com o nosso querido Wagner Borges, né, ele sempre falou assim, tudo aquilo que você vir durante uma projeção que aparecer para você, antes de levar em conta que aquilo seja verdadeiro, visualiza uma rajada de luz saindo do teu frontal ou do teu cardíaco na direção daquela imagem. Porque se for uma forma pensamento, é como se fosse um balão de gás que na hora que você joga a luz, ele fura. A forma pensamento se desfaz, porque aí você joga uma rajada de luz, que é uma frequência vibratória mais alta, aquela forma sai do teu campo de visão. Agora, se for um espírito iluminado, vamos supor, estou vendo Jesus. Gente, será que é Jesus mesmo ou uma forma pensamento? Vou jogar luz. Ah, mas como que eu vou jogar luz? Se for Jesus, ele vai ficar ofendido de eu duvidar da presença dele. Óbvio que não. Se for Jesus, ele vai ficar muito feliz de você ter o discernimento e a sabedoria de checar antes se aquilo não é uma criação da tua mente. Tá? Então, essa é uma dica bastante importante. Seja essa projeção, seja essa forma de pensamento aparecendo para você durante uma projeção, após a sua morte, ou dentro do teu corpo mesmo, caso você seja um clarividente, que nós vamos falar sobre clarividência hoje. Posso seguir? Se alguém quiser perguntar, vai interrompendo. Bom, mas não são só pessoas que têm campo energético, não são só pessoas que vibram. Nós já falamos rapidamente sobre isso em outras situações, mas a gente vai aprofundando os assuntos. Imóveis, lugares, também têm campo vibratório. Por quê? Não existe nada no mundo, nada, que não seja modelado com energia. Toda essa matéria que nós reconhecemos, desde um corpo físico até um celular, tudo isso foi modelado se utilizando energia, em diversos graus de vibração. Então, essa casa, ela nada mais é do que energia condensada, assim como o meu corpo. Só que o meu corpo, a energia que está condensada aqui, ela é carregada dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. E a casa? Quem carrega uma casa? Qual a energia? Porque a casa não é um ser pensante. Então, essa energia física que está condensada em forma de parede, de quadro, do que for, que carrega isso em várias fases. No momento em que a casa está sendo construída, o que vai carregar a massa, o tijolo, tudo isso, é um misto de a energia que carregou aquele tijolo, quem fez aquele tijolo, quem fez aquela telha, quem fez aquele rejunte, né? Os trabalhadores, o ambiente que estava no momento, não quero usar a palavra, o campo mental, emocional que estava sendo gerado no momento que aquele material estava sendo elaborado, somado com os trabalhadores que estão na obra. Então, quando você vai a uma obra, você tem o pedreiro, você tem o ajudante, você tem o engenheiro, você tem aqueles que estão frequentando a obra, o campo mental dessas pessoas está carregando. É como se fosse assim, eu recebo uma água totalmente límpida, e aí eu vou carregando essa água com ingredientes, até que, de repente, ao invés de ser só água, ela se transforma em suco, ela se transforma em qualquer outra bebida. Tá? Então, quando eu entro numa casa, que a gente chama de casa virgem, uma casa onde nunca ninguém morou, qual é a vibração daquela casa? O resultado daqueles que a construíram e das pessoas que frequentaram ali. Agora, uma casa que já tem moradores, a partir do momento que você vai habitar uma casa, todos os pensamentos, palavras, sentimentos e ações dos proprietários ou dos locatários, das pessoas que vivem dentro daquele ambiente, estão irradiando, estão vibrando aqui no meu campo. E esses campos, eles se somam, formando o que a gente chama de egrégora de um ambiente. Egrégora da casa é a aura da casa. É o resultado, é a somatória dos pensamentos, sentimentos, palavras e atos das pessoas que frequentam aquela casa. Então, por exemplo, na minha casa hoje, moro só eu e meu marido, né? Moramos nós dois. Então, quando você entra na minha casa,
Se eu te convido a vir aqui, você está entrando no nosso campo vibratório. Se essa é uma casa onde nós vivemos em harmonia, você vai entrar aqui e vai sentir-se acolhido. Se esse for um ambiente onde nós brigamos muito, quando entrar, você não precisa nem saber que a gente briga. Mas quando você entrar, você vai ter um desconforto aqui dentro. Então, essa é a egrégora da casa. Tá? Egrégora também existe em ambientes coletivos. Aqui nós estamos vendo a Basílica de Aparecida. Por que isso aqui está dentro do tema formas, pensamento e projeção astral? Ah, Simone desviou o assunto. Não desviei. Acontece que todas as pessoas que frequentam a Basílica têm na sua imagem, têm na sua mente a imagem de Nossa Senhora Aparecida, certo? Com esse manto, com essa aparência, com essa coroa, exatamente assim como nós aprendemos que ela apareceu. Então, quantas pessoas passam por esse ambiente num dia? Quantas pessoas já passaram por lá desde que isso aqui foi construído, pensando em Nossa Senhora Aparecida desse jeito? Por isso, na egrégora dessa basílica, estão formas pensamento, ou uma baita forma pensamento de Nossa Senhora. Então, pode acontecer de você entrar na basílica e ter uma visão, achando que teve uma visão espiritual de Nossa Senhora Aparecida, quando, na verdade, você viu a forma pensamento, o resultado de todas aquelas pessoas que pensaram Nossa Senhora cada vez que viram a basílica. Porque até quando a gente passa de carro na Dutra, a gente olha a basílica, a gente lembra de Nossa Senhora Aparecida. Qual o conteúdo dessa forma pensamento? A somatória de todos os pensamentos relacionados a Nossa Senhora. E qual é o resultado dessa somatória? Eu diria que metade desses pensamentos são pensamentos positivos, são a devoção, é o amor, é a gratidão, é a elevação espiritual que Nossa Senhora traz. E a outra metade é feito pelas pessoas que vão até a Basílica em desespero, em dor, porque é basicamente essa divisão do público, metade, ou sei lá quantos por cento, né, de devotos realmente que estão em agradecimento e elevação, e outra metade de desesperados. Então, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que pode aparecer para você ali, pode estar carregada dessa mistura de devoção e de dor, e ser apenas uma imagem. Então, essa imagem você tem em cima de todos os grandes lugares de peregrinação no mundo, tá? Referente ao santo, ao padroeiro, ao Deus que é adorado ali. E não necessariamente é o santo de verdade. Tá? Tudo isso, gente, eu não estou dizendo para dizer a vocês que não seja possível você realmente ter uma visão de Nossa Senhora, mas que a gente precisa ter um pouquinho mais de critério para a gente não ficar histérico, né? Para a gente saber o que é o quê. Agora, aquela é a imagem que se forma dentro de um santuário. E quais são as formas pensamento de um bar, de um boteco, desses botequinhos, né, que a gente fala de pinga? Esses bares, infelizmente, são lugares extremamente tristes, né? Porque a gente passa 9 horas da manhã e você já vê as pessoas no estado que estão esses dois colegas aqui, né? Já bebendo, já alterados. Então, eles estão o tempo todo falando de bebida, pensando em bebida e vibrando no baixo astral, vibrando numa frequência de umbral. Então, imagens, tanto imagens de alcoólatras como imagens mais assustadoras, umbralinas, que depois nós vamos entender isso na obsessão, estão vibrando e girando em cima desse bar. Quando você entra em um bar, você entra dentro da egrégora do bar. E aqui eu vou contar uma passagem para vocês, vou interromper um segundo, porque foi algo que aconteceu comigo e que me alertou bastante. Perto da minha casa tem um barzinho desses de pinguço, né, como a gente diz, mas é um bar onde vende um queijo ralado muito bom. E a Kelly Loba colocou o pensamento do Zé Pilintra, parece. Zé Pilintra, para quem não conhece, gente, é uma figura da Umbanda, tá? que é o malandro do bar, essa coisa toda. O boêmio, não é do bar, é o boêmio. Zé Pilintra é a imagem do boêmio dentro da Umbanda.
tem um botequinho desse aqui perto, e normalmente era meu marido que descia para comprar queijo lá, porque é aquele lugar que quando você entra, desde cedo está lotado de pessoas alcoolizadas, na sua grande maioria homens, e é meio desagradável para a gente entrar. Mas teve um dia que era horário de almoço, eu estava vindo para casa, eu parei lá e eu entrei para comprar o meu queijo ralado. E a proprietária desse bar é uma senhora que eu gosto muito, que eu conheço, né? Já foi minha cliente. Eu parei para conversar com ela um pouquinho. Então, eu fiquei dentro daquele bar, conversando com ela ali, distraída, no meio, né, daquelas pessoas bebendo. Eu fiquei ali, sei lá, uns 10 minutinhos, peguei meu queijo e vim embora. Daí vim sem nem prestar atenção. Quando eu entrei em casa, eu fui fazer almoço, era um domingo. Eu fui fazer almoço com meu marido, eu virei para ele e falei para ele, nossa, eu tô com uma vontade de tomar uma cerveja, minha boca chega a salivar quando eu penso na cerveja. Parece que eu estou vendo a garrafa brilhando. Detalhe, eu não bebo. Eu nunca bebo. Você não vai me ver num bar pedir uma cerveja, você não vai ver cerveja na minha casa. Não para mim, até compro às vezes para servir outras pessoas, mas para mim não. Eu não bebo, eu não gosto de álcool. Eu posso tomar uma taça de vinho, mas cerveja, não, não é o meu hábito. Se eu for tomar cerveja, é cerveja sem álcool. Aí meu marido olhou para mim e falou, nossa, mas você com vontade de tomar cerveja? Eu estava salivando. Falei para ele, pelo amor de Deus, corre ali no supermercado, que é aqui perto também, traz para nós uma cervejinha sem álcool. Ele foi, trouxe, tal, e eu lá fazendo uma comidinha, comecei a tomar aquela cerveja. De repente me caiu a ficha. Da onde veio esse meu desejo? Se não é meu hábito tomar cerveja sem álcool enquanto eu cozinho, não é meu hábito pensar em cerveja, não bebo cerveja. Aquele tempo que eu fiquei dentro daquele bar, com a minha mente sem atenção, desatenta mesmo, porque eu estava conversando, trocando amenidades ali com a minha amiga, aquele momento eu deixei a minha mente tão aberta que eu fui invadida por formas de pensamento que frequentam um bar e comecei a ter vontade de tomar cerveja. Vejam, isso porque eu não bebo. O que poderia ter acontecido se eu tivesse o hábito de beber realmente álcool? Eu poderia, naquele momento, ter, ao invés de comprar uma cerveja sem álcool, comprado uma cerveja comum, começado a beber e passado até dar conta. Tudo bem, só que não teria sido uma vontade minha, eu teria sido influenciada porque eu deixei uma forma de pensamento invadir a minha mente. A nossa mente, ela não pode ser uma casa sem dono. Por isso, nós temos que estar cada vez mais conscientes do que pensamos. Isso é a meditação que traz, não tem como fugir da meditação. Toda hora eu estou falando dela, né? Por quê? Porque eu preciso saber o que eu estou pensando. Naquele momento, eu estava relaxada, distraída. Ah, então eu vou ter que ficar tensa o tempo inteiro? Não, eu tenho que estar atenta, consciente. E quando você for entrar em ambientes que você já sabe de antemão que são de uma energia mais pesada, triplica a atenção. Se visualiza dentro de uma bolha de luz antes de entrar, para não correr o risco de ser contaminado. Isso é uma contaminação astral. Exatamente o que a Kelly colocou aqui, orai e vigiai. Vigiar é isso, tomar conta da cabeça. Na cidade, existem formas de pensamento flutuando na egrégora de uma cidade. Por que elas têm essas formas aqui geométricas? Porque elas são resultado do todo do pensamento das pessoas. E o campo mental, veja bem, não é o emocional. O emocional ele é feito de figuras. Então, as formas emocionais que flutuam na cidade têm rosto, têm formas que a gente conhece. Mas os pensamentos que não podem ser expressos, pensamentos mais abstratos, tanto positivos quanto negativos, são representados por formas geométricas. As formas pensamento se manifestam como formas geométricas flutuando por aí. Então, quando você entra numa cidade, você entra na egrégora da cidade. Você entrou dentro de um imóvel, você entrou na egrégora daquele imóvel. Então, imagina que nós temos a egrégora do planeta, dentro da egrégora do planeta, as egrégoras dos continentes, dos países, desculpa, das cidades, da casa, do cômodo, da cama onde eu durmo. Tudo isso vai se somando. Imagina a seguinte situação: você acaba de sair, você dormiu, saiu do seu corpo,
e de repente você viu na tua frente uma cena como essa, uma pessoa, uma imagem flutuando assim, tá? O que a gente nota nessa imagem? Isso é uma forma de pensamento. Por quê? Os olhos estão parados. Tudo bem você dizer para mim, mas aqui não está em movimento. Mas o próprio olhar você vê como se fossem duas bolas apenas, tá? Mas, na dúvida, vai que não é uma forma de pensamento, né? Vai que é um ataque espiritual. O que a pessoa que se projetou e deu de cara com um homem fofo desse aqui, né? O que essa pessoa pode e deve fazer? Imediatamente ela precisa começar a pensar na palavra luz. Então, treina durante o dia todas as coisas que você viu algo negativo, sentiu medo, preocupação, luz, luz, luz. Essa palavrinha tem que ser um segundo pensamento constante na tua cabeça. Quando eu penso na palavra luz, imediatamente eu vibro luz. Então, você irradia um facho de luz na direção daquela imagem que está flutuando ali. E quando você joga a luz faz com que aquilo que não é real desapareça. Ou desaparece porque era uma forma de pensamento, não era real, ou desaparece porque era uma pessoa sim, mas era de uma frequência mais baixa. Quando você manda a luz, subiu a frequência, também vai sair da tua frente. Então, não tenha medo de se projetar. E se eu projetar e vir alguma coisa negativa? Eu tenho que ter a decisão de vibrar luz. Vibrou luz, você não precisa ter medo. Alguém quer perguntar? Ouviu o microfone aberto? Então, por favor, vamos fechando. Servindo ao próximo durante a projeção. A projeção ela não serve só para que eu aprenda. Aliás, fica aqui a dica, se você quer se lembrar no dia seguinte do que você fez durante a projeção, na hora de dormir, durma com a seguinte oração, seguinte mentalização. Senhor, eu peço que durante essa noite o meu corpo físico durma, descanse e se recarregue, porque quem precisa de repouso é o corpo físico, não é o astral, e eu, consciência, durante a noite possa aprender ou auxiliar, ou os dois, se for possível, tá? Por que auxiliar, gente? Quando você faz essa mentalização toda noite, a possibilidade de você lembrar aumenta 90%. Imagine que você está lá projetado. Essa mocinha tem aqui, ó, esse rabicó aqui é o do cordão de prata, tá? Quantas pessoas recém-desencarnadas ainda carregam ao redor delas o duplo etérico preso? Lembram quando nós estudamos o momento do desencarne? Muitas pessoas que têm mortes súbitas, independente de serem pessoas boas ou más, quando morre por acidente, quando morre por uma violência, alguma coisa assim, é tão rápida a morte que o duplo etérico, que é essa camada energética que permeia o meu corpo, que é a cola que une a parte mais espiritual à parte mais física, esse duplo etérico não teve tempo de se desfazer, porque quando morre de morte morrida, como a gente diz, né, morre de doença, principalmente uma doença assim mais prolongada, ou velhice, esse duplo etérico já vai se desfazendo e quando a pessoa sai do corpo ele já nem está ali mais. Mas se ele morreu de repente, ele carrega uma grande carga desse duplo etérico ao redor dele, esse duplo, por ser uma energia metade espiritual, metade física, ele acaba atuando como se ele fosse isso aqui, ó, tá? Diante de mim. Ele encobre o meu olhar. Ele é uma camada escura diante de mim, que faz com que quando eu olho aqui dentro, eu veja unicamente o tecido. Eu não vejo quem está diante de mim. Então, às vezes, a pessoa está desencarnada, envolta por esse duplo, ela está ainda perdida, porque ela não entende o que aconteceu com ela, ela não reconheceu que ela morreu. Tem um monte de espírito bom ali querendo ajudá-la, só que esses espíritos desencarnados não têm duplo etérico, porque já morreram. Então, o que eles precisam? Que alguém em projeção astral, que possui duplo etérico, afinal, o cordão é feito de duplo etérico, né? Vá auxiliar essa pessoa. Por quê? O mortinho aqui, vamos chamar ele de mortinho, o mortinho, ele não vê o desencarnado já, o espírito de luz, mas ele vê a projetora astral.
porque ela está na mesma frequência vibratória dele, os dois têm duplo etérico. Então, é um trabalho de auxílio, de socorro espiritual, você ajudar pessoas que morreram subitamente através da irradiação de luz para essas pessoas. Ah, mas eu não sei fazer isso. Não se preocupe, quando você se oferece para ser auxílio, para ser apoio das pessoas que morreram, os amparadores, os seus protetores espirituais, ou os protetores espirituais daquela pessoa que morreu, que está necessitada de ajuda, vem ao teu encontro e te conduz nesse processo. E a luz que sai ali das suas mãos vai conseguir limpar esse duplo etérico ao redor dele e fazer com que finalmente ele enxergue o amparador e então ele possa ser conduzido. Ok? Dúvidas? Podem perguntar. Aqui nessa cena, você vê que a mocinha está com uma expressão bastante... Oi. Simone. Oi. É a Kelly, é que eu estou no outro do Campeiros. Deixa eu te falar, eu queria perguntar sobre você ser um avatar em projeção astral, porque eu já ouvi falar sobre avatares, e aí eu não sei exatamente como funciona, você se doar como avatar para ir fazer algum trabalho assim de projeção. Isso, avatar, depende muito da nomenclatura do grupo que está usando, tá? A gente normalmente associa avatar aos grandes seres. Avatares foi Jesus, Saint Germain, são avatares. Quando a gente fala de avatar relacionado a nós estamos falando de avatar como a gente fala aqui tem o avatar do meu celular, né? A minha representação. Então, existe uma linha de estudo que chama de avatar o meu ser, por exemplo, essa daqui, ó, a mocinha, seria o avatar dela. Na verdade, é ela projetada. É isso que você está querendo dizer? Mais ou menos, porque tem uma amiga minha que ela falou que está fazendo trabalho como avatar. Aí ela fala, eu não entendi direito porque ela não explica direito também, né? Mas ela fala que ela vai fazer um trabalho com uma pessoa que trabalha aí na espiritualidade, porque tem tantas linhas que a gente fica até confuso, né? E aí a pessoa precisa de alguém para fazer essa projeção astral. Aí ela chama alguém e paga, inclusive, para a pessoa se projetar, ser um avatar nessa projeção astral. Você está falando muito de apometria. Ai, deve ser parecido com a apometria, mas um pouco diferente, porque, por exemplo, eu sou a pessoa que quero me tratar, só que o terapeuta, ao invés de fazer eu ir para uma projeção astral, ele pega uma outra pessoa para me ajudar, uma outra pessoa. Então, por isso que eu acho estranho, entendeu? Porque uma outra pessoa seria o meu avatar numa projeção astral. Agora entendi onde que está usando a palavra avatar. Não, isso é bastante comum pelo seguinte, muitas vezes, vamos supor, você chega lá precisando de ajuda, nós vamos entender isso melhor quando a gente falar de obsessão, tá? Você chega precisando de ajuda porque você está num tormento ali de ataque espiritual. Só que você está tão atormentada que eu não consigo, como eu não faria diria como terapeuta, como um curador espiritual, né? Eu não consigo te ajudar a sair do corpo para você resolver aquilo lá. Primeiro que você não tem conhecimento, você não tem prática de projeção astral, e você está tão envolvida emocionalmente com aqueles seres que te atormentam, que se você sair é capaz de ficar brigando no plano astral com eles, não vai resolver nada. Então, nessa situação, uma das possibilidades é que você realmente pegue alguém. Então, vamos lá, eu vou atender a Kelly, mas a Kelly está atormentada, ela precisa de socorro, então eu vou chamar a Joana e vou pedir para a Joana, olha, eu vou ficar aqui sendo aquela que fica entre as duas ali fazendo a transição, né, o equilíbrio. Você vai sair do corpo, vai entrar aqui no campo energético dela e vai conversar com os seres que estão atormentando ela. E vai ajudá-la a fazer as pazes, a resolver, a curar essa situação. Isso é muito feito na apometria, isso é feito em várias linhas de cura espiritual. O nome é que varia, você pode dizer, é um bom nome até falar, eu vou ser seu avatar, eu vou no seu lugar. Posso ser o seu dublê, eu posso, ser qualquer coisa, seu médico. Ou é um dublê, é mais ou menos isso.
Mas isso pode ser Mas, feito dentro de contextos assim de cura consciente, mas acontece todas as noites, sem que às vezes a gente nem saiba que está servindo de avatar para alguém, vamos dizer assim, tá? Porque eu muitas vezes vou ajudar pessoas, né? Eu tenho lembrança consciente de várias projeções com uma certa frequência, e eu já me vi fazendo isso inúmeras vezes, e eu não sei quem eu estou ajudando, não sei quem é aquela pessoa. Apenas não sou eu que estou ajudando, eu estou só emprestando a minha energia para que aquilo seja limpo e aquele ser consiga ser socorrido. Quando a gente falar de obsessão e desobsessão, vai ficar mais claro como é que acontece isso aí que você está falando, tá? Mas entendi. basicamente é isso. Entendi. Obrigada, Simone. Tá? Então, aqui é o que eu estava falando. A mocinha, ela está com uma expressão desperta, ela sabe o que ela está fazendo. Aqui a gente vê que esse mocinho, ele está meio que Simone, adormecido fora do corpo. Oi, Simone, você está me ouvindo? tô. Eu estou com uma dúvida. Você falou, acho que 2 slides atrás, sobre se você quiser se lembrar, antes do sono, das suas projeções, o que deve fazer? Você pede que o teu corpo físico durma e descanse e repouse, mas que você, que é a consciência, utilize aquela noite para aprender ou auxiliar, se possível, as duas coisas. E que assim, ao acordar, você vai se lembrar, porque você vai permanecer consciente. Quem tem que dormir é o corpo, né? Então, é só a gente fazer essa programação. Estou indo dormir, estou levando meu corpo para dormir, mas eu, Simone, permanecerei consciente para servir ou ajudar, servir ou aprender essa noite. E amanhã irei me lembrar. Isso tem que ser feito todas as noites, até a mente entender que ela tem que lembrar no dia seguinte. Ok, obrigada. Então, esse mocinho, ele está meio adormecido, a gente vê a expressão dele aqui, ó. Ele não está 100% consciente, não tem problema. Ele tem duplo etérico. Então, esse aqui, que é um amparador, um protetor espiritual, está utilizando essa energia para poder fazer a canalização para a moça, que aparentemente é alguém que estava ali no umbral, em sofrimento, né? Precisa dessa energia de alguém que tenha corpo físico. Por isso, é muito importante que as nossas noites sejam precedidas por preces, por elevação espiritual, para que a gente tenha condição de oferecer auxílio. Porque se eu vou dormir só pensando abobrinha, falando bobagem, com raiva das pessoas, eu vou dar a mão para minha amiguinha aqui e vou para um brau com ela. Mas eu não vou ter condição de ajudá-la. Tá? Aqui é uma outra situação em que o que a gente chama de encosto, né, no dito popular. O que é um encosto? Também vamos estudar na obsessão, mas só adiantando. Esse rapaz, esse senhor aqui, está doente, tá? Mas a gente vê do lado dele um espírito em sofrimento. E esse espírito está literalmente encostado nele, por isso chama encosto, tá? Então, esse estado fraco, doentio, essa pessoa que não melhora, não vamos generalizar, tá? Mas nesse caso, a fraqueza dele, a debilidade vinha do quê? De um espírito sofredor que estava ali agregado a ele. O que esse espírito está fazendo agregado a ele? Pode ser um espírito afim, né? Amigo que vibre na mesma frequência dele. Então, a gente atrai o semelhante. Pode ser um amigo dele mesmo, de outras vidas, que morreu, que está sofrendo e que vem ali pedir ajuda, mas não percebe que está atrapalhando, ao invés de ser socorrido, o outro nem nota que ele está ali, ele só está levando fragilidade, debilidade para o encarnado. Pode ser várias situações. Fato é que é um espírito em sofrimento, precisando de socorro e que não consegue enxergar os espíritos mais evoluídos. Então, novamente, vem a projetora astral para poder jogar luz nele, abrir os olhos, ele enxergar o auxílio, se afastar, e bem provavelmente esse rapaz aqui, esse senhor aqui,
vai se recuperar fisicamente à medida que aquele encosto com aquele espírito sofredor é afastado. Aqui, a gente vê uma situação de cura, tá? Por que eu coloquei isso aqui dentro da projeção, apesar de não ter aqui para nós o desenhinho do rabicó aqui do duplo etérico? Você tem várias opções aqui para quem é o projetor. Muitas vezes o projetor pode ser esse aqui que está deitado, porque acontece com uma certa frequência da gente ser levado para o plano espiritual para ser tratado. E quem vai nos tratar no plano espiritual? Às vezes, outro projetor com um nível de consciência superior ao nosso, mas que tem o duplo etérico que eu necessito, amparado por um espírito de luz, por um espírito mais já evoluído, vamos dizer assim. Então, ele vai ajudar o outro projetor a tratar esse projetor que está deitado. Outra opção é que quem está deitado seja um desencarnado, a de verdinho é a projetora, e um espírito mais elevado está ajudando. Mas essas situações de ser levado para a maca durante o sono é muito frequente. Aqui também é uma situação muito comum. Tá? O que a projetora vê? Um alcoólatra, tá? Ali desesperado, bebendo, e do lado dele, outro ser da mesma vibração dele, tão baixo quanto ele, lá com um copinho na mão, e ela vem socorrer os dois. Quando ela irradia luz, ela vai romper esse vínculo entre eles, vai ajudar que esse encosto, eu estou usando a palavra encosto só para simplificar, é uma palavra muito primária, mas dá para a gente entender, que esse espírito sofredor seja levado para os hospitais, seja socorrido, e sem a presença dele, não é que o alcoólatra no dia seguinte não vá beber mais. Ele não bebe só por causa da interferência espiritual, ele bebe por ele mesmo. Mas sem a interferência espiritual vai ser mais fácil ajudá-lo a se recuperar. Aqui, o que a gente vê? Aqui a gente vê uma pessoa, aqui, ó, ela está dormindo, se projetou, e está indo prestar socorro para alguém que acabou de desencarnar. Essa pessoa acabou de morrer, ele não está entendendo o que está acontecendo, ela está ali amparando, e aqui a gente tem, né, essa representação aqui de um espírito. A gente vê aqui no colar dele o triângulo e a cruz. Nós já falamos sobre a fraternidade do triângulo e da cruz, que é uma fraternidade no mundo espiritual que guia o nosso grupo, o NEDEC, e guia inúmeros grupos aí pelo mundo afora. E ele está aqui, esse é um espírito de lá, dessa fraternidade. Esse aqui provavelmente também, essa fraternidade ela é feita de espíritos do Oriente e do Ocidente. São espíritos de grande sabedoria, de grande instrução, mas para nos ajudar a socorrer pessoas de uma vibração mais terrena, ela necessita do auxílio do projetor. Acontecem ataques espirituais durante a projeção? Sim. Por que isso pode acontecer? Primeiro, porque pode ser que eu tenha inimigos desencarnados. Inimigos dessa, inimigos de outras encarnações, que eu nem sei, que não me lembro quem são, mas estão ali. No momento em que eu saio do corpo, eles reconhecem a minha presença e querem vir me atacar. Quando a gente assiste os desenhos infantis ou os videogames e vê que nos desenhos, né, é muito comum o inimigo, o mal lá, o vilão, jogar bola de luz, né, bola de fogo, raios, né, todas essas imagens que estão nos desenhos vieram do inconsciente coletivo, porque é exatamente assim que acontece no plano astral. A briga, a guerrinha do plano astral é feita através de raios de luz boa ou de luz ruim, se é que pode chamar de luz, né? Essa vibração ruim, escura. Então, o que a gente vê é a moça sendo atacada, ou eles são inimigos de outras vidas ou desta vida, ou ela entrou no umbral para socorrer alguém, e quando você entra no umbral, é a mesma coisa que você entrar na Cracolândia. Talvez você encontre ali algumas pessoas que não gostem. Vamos supor que eu vou na Cracolândia salvar,
resgatar aqueles que estão lá usando droga no chão. Vou tentar tirá-lo da droga. Pode ser que tenham traficantes dali que não gostem da minha presença e tentem me atacar. Da mesma forma acontece quando a gente vai ao umbral, às vezes socorrer alguém, pode receber um ataque. Mas o que a gente entende claramente aqui? Esses ataques não chegam até ela, porque ela vibra em uma frequência diferente. Então, guarda isso, qual é a única proteção efetiva contra qualquer tipo de ataque espiritual? É a minha própria vibração de luz. Eu preciso vibrar amor, perdão, paz. Vamos supor que eu saia e dê de cara com o inimigo, com o inimigo de vida passada, eu tenho que vibrar perdão, perdão, luz, 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 luz. Quando eu vibro isso, nada que eles façam vai me alcançar. Então, não precisamos ter medo. Quando a gente sabe que vive num universo de vibrações, não tem por que ter medo. Porque a partir do momento que eu vibro alto, eu não vou ser alvo, ou não vou ser atingida, né, pelas pessoas que querem me derrubar. Então, não tenham medo, apenas aprendam a vibrar luz. Agora, tem uma situação em que não há proteção possível. Que situação é essa? Quando eu quero me proteger daqueles que estão me atacando, mas eu tenho o mesmo nível de frequência vibratória deles. Então, você está vindo com teu ódio me prejudicar, e eu tenho ódio de você, ou eu tenho ódio do meu vizinho, não é de você, mas tenho ódio de outra pessoa. Se eu estiver na mesma frequência que você, nada vai poder te proteger. Então, ninguém me protege de mim mesmo. Isso não tem como escapar. Aqui, mais uma imagem, né? O ataque lá. Ah, mas por que coloca esses monstrinhos assim, de uma forma tão caricata? Porque muitas vezes eles se mostram mesmo, eles se modelam de forma tão caricata, porque a mente deles está tão distorcida que eles aparecem assim na hora do ataque. E aí você não precisa se preocupar, porque os seus amparadores vão te ajudar. Ah, eu não sei agir. Sabe. A gente só não sabe enquanto está aqui. Oi? Simone, Oi. boa noite. Boa noite. Simone, eu tive um sonho faz um tempo, foi ano passado. Eu não sei se tem a ver com o que você está falando, mas eu achei muito, muito assim, estranho. Eu estava dormindo, né? Aí eu acordei com eu gritando, chamando assim, Santa Justina, falei assim, sabe? Santa Justina, escutei esse nome. Aí acordei com eu gritando esse nome. Daí eu falei, nossa, mas eu nunca ouvi falar nessa Santa Justina. Que santa é essa? Era de madrugada, tipo umas 5 horas da manhã, assim. Aí eu peguei, fui pesquisar no Google. É uma santa italiana, ela viveu 320 e poucos anos depois de Cristo, no ano 320, acho que 20 e pouco, sabe? E ela foi esquartejada, porque ela pregava, né, acreditava em Deus, na época ninguém acreditava. E depois eu fui procurar a oração dela, é uma oração de livramento. E quando eu sonhei, foi na semana que aconteceu que ela morreu, sabe? Uma semana antes de acontecer dela ser executada na época, eu tive esse sonho. Isso é tipicamente Aí eu até projeção. fiquei Isso não é um sonho. Isso é uma projeção, com certeza, no plano astral. Você conhece, você tem uma conexão, né, com essa imagem de Santa Justina, porque na hora que nós estamos no astral, nós temos muitas lembranças de vidas passadas. Então, pode ser que nessa encarnação você nunca nem tenha ouvido falar em Santa Justina. E numa vida anterior, ou você tenha sido devota dela, ou você viveu com ela, qualquer outra coisa assim. E aí, na hora do sufoco, alguma coisa estava acontecendo ali, você invocou aquele nome. Isso de acordar fazendo isso é tipicamente lembrança de projeção astral. Aqui, ó. Entendi, Entendeu? entendi. Tá, daí eu até pensei assim, seria coisa de vida passada também? Então, não tem Será? como a gente não tem como saber. Pode ser uma lembrança de vida passada, pode ser uma situação que aconteceu com você no astral. Como você só lembra dessa cena, não tem como a gente interpretar mais detalhadamente, mas que
provavelmente foi real, deve ter sido. Como pode ser vida passada, como pode ser a projeção que aconteceu comigo naquela época, seria? Não. Se eu acordei hoje gritando Santa Justina, pode ser uma lembrança de vida passada que eu estava tendo durante o sonho, como pode ser uma projeção que estava realmente acontecendo e eu chamei Santa Justina, invoquei como uma proteção, entendeu? Quantas vezes a gente invoca, né? A gente fala São Miguel, fala qualquer coisa assim. Na hora de falar Santo Deus, Santo, não sei o quê. Entendi. Que aí eu fiquei impressionada, assim, fiquei meio assim, porque eu nunca ouvi falar, né, nessa santa. Você, a partir daí, ficaria mais íntima dela, sinal que você tem uma conexão com ela. Porque, Simona, eu fui pesquisar lá, ela é de Praga? Praga. Onde que é a Itália? Isso, ela é dessa cidade. E aí lá tem muitas igrejas dela, sabe? Aí eu falei com uma amiga minha, que ela é bem católica, ela é bem, assim, católica, né? Aí ela falou para mim que me pesquisou, e lá no sul, em Caxias do Sul, tem uma capelinha dessa Santa Justina, que tem muito europeu, né, italiano, aqueles lados lá, deve ser. Aí tem a capelinha, tudo, sabe? Faz suas orações, inclui ela nas suas orações, ela provavelmente é uma boa protetora para você. Pois é. Tá bom, então. Obrigada, Simone. Nada. Aqui, olha, o que ele está fazendo, ele acabou de sair do corpo, ele ainda não foi para lugar nenhum, mas ele está fazendo bolas de luz com a mão. Isso aqui a gente já sabe fazer aqui, encarnado, né, que é aquele exercício simples de esfregar uma mão na outra e fazer bolas de luz e jogar essas bolas de luz para o ar. E isso, quando a gente treina aqui, é natural que a gente comece a replicar isso no plano astral, e é muito bom, porque na hora que você vai entrar num ambiente mais pesado, ou encontrar alguém, você já sabe se defender, vamos dizer assim. Mais uma cena dessa. E o que é projeção mental? Tá? Então, nós estávamos falando de projeção astral. A projeção mental, ela acontece quando? Quando o projetor deixa o corpo físico no plano material e se liberta também do corpo astral, deixando-o no plano astral e se projetando no corpo mental. Então, olha, ele senta aqui, ou ele entra em estado meditativo, ou ele dorme, ele se projeta e vem para o corpo astral. Até aqui é o que nós já aprendemos. Só que ele dorme ou medita no plano astral, deixa o corpo astral no plano astral e se projeta no plano mental. O plano mental, ele não tem forma, contorno definido como tem o astral. O plano mental é um plano das ideias, então ele é representado aqui só por uma luz. Tá? Algumas pessoas fazem isso regularmente, mas é raro. Na maior parte das vezes, a gente fica com o mental preso dentro do astral aqui. Mas quando falar em projeção mental, é isso que acontece. Inclusive, existe uma linha que é a teosofia. Fica até a dica aí de um livro muito bom, o diário A Viagem de uma Alma. Eu não me lembro o nome do autor, mas é um livro super conhecido, A Viagem de uma Alma, um livro da teosofia, onde eles relatam que, na hora da morte, a pessoa tem as duas mortes. Morre, vem para o plano astral, morre no plano astral e vai para o plano mental. A linha teosófica diz que isso acontece com todos nós, em todos os momentos de morte, e que quando reencarnamos, vamos remodelando esses corpos. Eu, pessoalmente, sigo a linha Wagner Borges, a projeciologia, que diz que quando eu morro, eu vou apenas para o plano astral e reencarno, só quando eu termino esse vai e vem no corpo astral, é que finalmente eu vou passar pela segunda morte, me libertar do corpo astral e seguir para o plano mental, para não mais reencarnar no corpo físico. Essa é a linha que eu passei para vocês na primeira aula, na segunda aula. Mas se vocês forem ler o Diário de uma Alma, A Viagem de uma Alma, vocês vão ver que existe essa diferença. Qual é a correta? Não sei. Aquela que fizer sentido para você. Né? Nós só vamos saber disso quando a gente estiver lá em cima. Bom, aqui, deixa eu ver a hora. Nós encerramos 15 para as 9. Nós encerramos
o básico da projeção astral. Tem assunto pra caramba. Vai estudar Valdo Vieira, Wagner Borges, tem muito material sobre projeção astral. Eu passei um básico. Posso passar para a mediunidade? Eu tenho alguma dúvida sobre projeção? Ok, então vamos lá. Mediunidade. Nós vamos só começar a mediunidade hoje, senão fica muito tarde. A palavra médium significa medianeiro, aquele que fica entre dois mundos, tá? Então, médiums são todas as pessoas que fazem essa ponte entre o mundo físico e o mundo astral, ou entre o astral e o mental. Existem muitos tipos de mediunidade. Nós nos acostumamos a associar mediunidade com o que chamamos popularmente de incorporação, que é o que se vê, por exemplo, no centro kardecista. Porém, mediunidade tem de vários tipos. Psicofonia, que é a popular incorporação, que a gente vai entender depois que não existe incorporação, e sim psicofonia. Clarividência, clareaudiência, mediunidade de efeitos físicos, mediunidade de cura, psicografia, essas são as mais conhecidas. Aqui a gente vê uma criança, sei lá, de uns 6 anos, mais ou menos, 5, 6 anos, brincando e vendo os amiguinhos invisíveis. Isso é uma coisa bastante comum, quem tem filho pequeno, né? Quem tem filho já viveu isso, talvez já tenha vivido isso. A criança relata que está brincando. Eu falo, com quem está brincando? Ah, estou brincando com o Joãozinho. Mas cadê o Joãozinho? Aqui, mãe, o Joãozinho está aqui. Né? Isso é muito comum as crianças relatarem. Por quê? Isso nem sempre é imaginação. Aliás, na maioria das vezes não é imaginação. Quando nós estudarmos, isso vai ser um estudo paralelo, não está dentro dessa linha aqui, mas estudarmos os chakras, aí nós entendemos que quando nós temos aqui no centro do corpo a linha dos chakras, certo? Imagina um fio que passa bem no centro do meu corpo e eu tenho aqui em cima um chakra aberto para o alto, que se chama chakra coronário, e tenho aberto porque ele é um vórtice, assim, uma boca aberta para cima, que é o coronário aqui. Tenho vários outros aqui, que é o meu frontal, o laríngeo, cardíaco, depois eu tenho no estômago o plexo solar, tenho do pubis, e o chakra básico, que fica embaixo, no cóccix, é outra boca dessa, só que ao invés de estar aberta para cima, é uma boca aberta para baixo, certo? Quando nós nascemos, nós ainda estamos, acabamos de nascer, nós ainda estamos muito mais conectados, muito mais afins ao plano espiritual do que ao plano físico, certo? Então, nós nascemos com o chakra coronário muito aberto e o chakra básico fechado. À medida que nós vamos nos fixando aqui na Terra, vamos crescendo, vamos virando crianças, adolescentes, vamos seguindo, o nosso chakra de cima vai fechando e o nosso chakra de baixo vai abrindo. Por quê? Porque tem que aumentar a minha conexão com o corpo físico e eu vou perdendo a conexão com o plano espiritual. Quando eu vou chegando lá da meia-idade para frente, quando vai chegando próximo do momento do meu desencarne, o que acontece? O processo inverso. O chakra de cima começa a fechar e o chakra de baixo começa a abrir. Por quê? Porque, falei ao contrário, o chakra de cima começa a abrir e o de baixo começa a fechar. Por quê? Porque está diminuindo a minha conexão com o plano físico. É aquela hora que a gente fala, estou com fraqueza nas pernas, parece que eu não tenho a mesma vitalidade de antes, eu não consigo mais correr, porque eu estou com menos energia no chakra básico. Em compensação, eu estou com mais conexão com a espiritualidade, com a religiosidade, com a oração. Se a gente olhar o processo de envelhecimento como um processo natural, nós deveríamos entender que a hora que as pernas, o físico está perdendo energia, é a hora da gente se voltar mais ainda para a espiritualidade. Só que o Ocidente, ele nega, né, todo o processo natural. Então, o que ele faz? Ele quer que a gente continue com 90 anos, com a mesma vitalidade sexual que tinha aos 18, né, e sem pensar na espiritualidade. Mas o processo natural seria esse.
que isso tem a ver com a criança tendo a clarividência ali? Até os 7 anos de idade, esse chakra aqui em cima ainda está muito aberto. Então, é mais fácil eu manter contato, consciente ou não, com aqueles que fizeram parte da minha vida anterior, com os meus amparadores, com todos eles. Então, quando uma criança dessa idade, que ainda está com esse chakra muito aberto, vê um amiguinho espiritual, esse amiguinho, às vezes, foi alguém que conviveu com ela numa encarnação passada, alguém que brincava com ela no plano astral, um amparador dela que aparece em forma de criança, e ela vê mesmo, porque ela ainda está conectada. Tanto que os amigos invisíveis normalmente desaparecem após os 7 anos de idade. Por quê? Porque é a hora que esse chakra já está fechando e o de baixo está abrindo, ele começa a conectar com a vida do aqui e do agora, com pai e mãe de aqui e agora, e perde essa conexão com o astral. Então, clarividência significa ver claro, a palavra clarividência. Nós chamamos de clarividentes aqueles que veem outras coisas além do plano físico. A diferença é fácil da gente entender. Quem é cego não enxerga. Quem é vidente? Nós. Eu sou vidente, você é vidente, porque nós temos olhos saudáveis aqui no plano físico. Quem é o clarividente? É aquele que, além de ser vidente, de enxergar as coisas que todos nós enxergamos, tem um chakra mais ativado e ele é capaz de ver além. Então, cuidado quando for falar fulano é vidente. Não, fulano é clarividente. Vidente é todo mundo que enxerga. Isso aqui é uma confusão de nomenclatura que acontece às vezes. O que acontece com o clarividente? Nós temos bem aqui dentro, no centro da cabeça, essa glândulazinha, que é a glândula pineal, que é justamente aonde o nosso cordão de prata fica grudado, né? Fica conectado. E temos um pouco mais para frente uma outra glândula chamada glândula pituitária. A glândula pituitária ela é responsável pelo equilíbrio de todos os outros chakras do corpo. Ela é super importante. Então, essas duas glândulas aqui são as glândulas espirituais, que a gente costuma dizer, que ficam dentro da cabeça. E a glândula pituitária ela é mais diretamente ligada ao chakra frontal, que sai bem aqui no meio da testa, entre as sobrancelhas, né? E a pineal ao chakra da coroa, que está aqui em cima. Quem é clarividente, quem tem a visão clara das outras dimensões, tem essas duas glândulas ativadas. Então, ela acaba tendo esse chakra da coroa e o chakra frontal um pouco mais aberto, mais limpo do que os demais. Seria como um lugar onde todo mundo tem a janela, o vidro da janela é preto, então ninguém consegue enxergar lá fora, e uma das pessoas tem aquela janela com vidro transparente. Esse que tem o vidro transparente que enxerga lá fora é o clarividente. Então, nós aqui na Terra, por excesso de pensamentos desarmoniosos, crença na materialidade, inúmeras outras coisas, ficamos com o chakra frontal totalmente tapado. Um ou outro já tem ele um pouquinho mais limpo, então ele é capaz de enxergar um pouco mais do que o outro que está totalmente tapado. Não quer dizer que ele é mais elevado, que ele é um ser divino, que ele é um santo, nada disso. Quer dizer apenas que o chakra dele tem menos entupimento do que o outro. Pode ser que ele tenha ativado esse chakra no plano astral, pode ser que ele tenha ativado esses chakras numa vida anterior, fazendo vários exercícios de ativação, e agora ele já nasceu com aquilo um pouco mais aberto. Né? Chakra frontal é o que a gente chama de terceiro olho. Por que terceiro olho? Porque os dois olhos nossos físicos foram projetados para ver o plano físico. E o olho, que é o chakra frontal, é o que eu utilizo para ver o mundo espiritual. Por isso, para ver o mundo espiritual, tanto faz se eu tiver de olho aberto ou fechado, porque quem vê é o terceiro olho e não esses olhos. O que acontece é que, às vezes, a gente precisa fechar os olhos para conseguir enxergar por aqui, porque com os olhos abertos eu me distraio com o mundo físico e acabo não conseguindo ativar o meu olho espiritual.
Quem gosta desse assunto, tem um autor antigo, uns livros que fizeram muito sucesso na década de 70, né, quando eu era criança, Lobsang Rampa. Os mais antigos conhecem, quem já está no caminho espiritual com certeza já leu. São livros interessantíssimos. Ele fala muito sobre a abertura da terceira visão. Lá no NEDEC, no núcleo, nós temos biblioteca à disposição de vocês. Tem muito livro lá, inclusive Lobsang Rampa. Quem quiser pegar emprestado, é só ir até lá. E esse tipo de evidência, de clarividência, também é clarividência? Normalmente a gente chama uma cigana, alguém que lê bola de cristal, que lê tarô, a gente chama de vidente, né? Na verdade, isso aqui também é uma forma de clarividência. Ela é evidente porque ela tem os olhos físicos saudáveis. E se ela se utiliza de uma bola de cristal ou de qualquer outro, bacia d'água, qualquer outro meio para enxergar o mundo astral, ela é sim uma clarividente. Só que existem alguns tipos de clarividência que, por falta de treino ou por característica pessoal, ao invés de ver claro diretamente na cena do que está acontecendo, essas pessoas precisam de objetos que servem de medianeiros. No caso, é como se a bola de cristal fosse um médium. Por quê? Porque ela projeta na bola de cristal aquilo que ela está vendo, mas ela não sabe ver se não for através da bola de cristal. Condicionamento, linhas religiosas, várias coisas fazem com que a pessoa, às vezes, dependa de um instrumento para ver, enquanto o outro consegue simplesmente enxergar. Existem diversos graus de densidade espiritual, né? O que é isso? Desde o espírito mais denso, o espírito umbralino, até o astral superior, mental, etc. Então, aqui a gente tem toda uma escala que vai desde o mais baixo até o mais alto. O que vocês acham quando alguém está abrindo a clarividência? O que é mais fácil para ele ver? O espírito elevado ou o ser do umbral? O que vocês acham? Responde aí. É mais fácil eu enxergar o Jesus? É mais fácil eu enxergar Chico Xavier? Ou é mais fácil eu enxergar alguém que está atormentado aqui no astral inferior? Eu acho que é do umbral, hein, Simone? Acho que é mais fácil ver os espíritos de plano mais baixo. Por quê? Eu estou aqui no plano da Terra. Para baixo todo santo ajuda, não é essa que é o ditado? Para eu conseguir ver espíritos mais elevados, o meu nível de consciência tem que se elevar. Nível de consciência é nível de amor, de sabedoria. Enquanto eu não elevo, o máximo de densidade que eu consigo alcançar é a minha densidade pessoal. Quando eu estou começando a abrir esse chakra, que eu ainda estou aprendendo a usar a clarividência, muitas vezes a gente fica vendo espíritos só do umbral. Por quê? Porque eu ainda estou abrindo, ele está tão pouquinho aberto que ele só alcança frequências baixas. Então, eu preciso de duas coisas para ver o espírito elevado. Treino na clarividência, né, para que eu saiba, a janela esteja totalmente aberta, então eu alcance seres mais elevados, e elevação da minha própria consciência. Eu não vou conseguir ver um espírito muito mais avançado do que eu. Eu vou conseguir ver um pouco mais avançado, mas muito não. Então, eu preciso elevar o meu grau de consciência. Viu, Simone? Eu tenho algumas amigas, né, que são clarividentes, e algumas, há um tempo atrás, relataram os momentos que elas começaram a despertar para essa clarividência, né? E aí tinha uma amiga que uma vez ela me contou assim, desesperada, que ela queria fechar isso. Ela falou, olha, eu não sei como isso começou, mas eu não quero, porque eu sinto tanto medo, mas eu sinto tanto medo. Ela sentia mais medo do que tudo, porque ela via os espíritos pedindo socorro, pedindo ajuda para ela, pelo amor de Deus, me ajuda. Só que ela falou que era muita coisa feia que ela via. E aí ela tinha tanto medo que ela falava assim, tipo,
faz uma oração, emana luz, né? Alguma coisa assim. Ela falava, não dá, o medo me domina, né? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, ainda bem que eu não tenho nada dessas coisas, que a única coisa que eu vejo é a minha própria mente bagunçada, que já tá bom demais. Porque, nossa, eu fiquei vendo o desespero dela, assim, sabe? Ela chorava, assim, angustiada, falando, meu, eu tenho medo mesmo, eu não quero isso, porque eu não sei trabalhar isso. Olha que situação. É muito comum mesmo, né? Por isso a informação é tão importante. Nós precisamos estudar, nós precisamos aprender a manter o equilíbrio, a serenidade, a entender que nenhum espírito vai me fazer mal, que eu não tenho que ter medo de espírito, né? Para caso a nossa clarividência comece a abrir e a gente veja esse tipo de imagem, eu vejo com uma certa regularidade, só que eu não vejo quando eu quero, eu vejo quando eles querem se mostrar. Não adianta eu sentar aqui agora e falar, vou ver, não vou ver nada. Simplesmente aparece. E nessa de ver, já vi coisas muito bonitas e já vi coisas muito feias. Tá? Então, realmente existe o medo assusta. Quanto mais conhecimento a gente tem, menos a gente entra na frequência do medo. Porque depois que entrou na frequência do medo, você não consegue se controlar mais. Então, é muito importante que, se a tua clarividência está fechada, grudada, tem uma faixa preta aí, não tem problema. Comece a trabalhar essa consciência da luz, de que somos luz, que nenhum espírito vai fazer mal para o outro, que só faz mal para mim vibração semelhante a minha, e assim por diante, para que na hora que for despertar, aí você vai dizer para mim, mas eu não quero despertar. Mas um dia vai despertar. E esse dia pode ser nessa encarnação ou em outra. Mas não vai ter jeito, uma hora nós vamos enxergar. Porque nós temos esse olho aqui, por que ele vai permanecer fechado? É a mesma coisa que você dizer assim, não quero abrir os olhos, não quero ver, não quero ver. Uma hora você vai ter que abrir. Então, uma hora, o nosso chakra frontal também vai despertar e nós vamos começar a ver. E o clarividente, ele não vê só espíritos, ele vê cores, luzes, formas, egrégoras, formas de pensamento. Enfim, ele vê esta e outras dimensões, seja de cima ou a de baixo. Uma pergunta comum: nascemos médiuns ou nos tornamos médiuns? Aqui a gente vê um bebê enxergando aparentemente o vovô dele, né, brincando com ele sem que ninguém veja. Esse nascemos médiuns tem a ver com o que eu expliquei do chakra. Se o chakra desse bebê está totalmente aberto, vamos imaginar que esse senhor aqui não seja o vô dele nessa encarnação, mas tenha sido pai dele de uma encarnação anterior. Ele viveu com esse pai 50 anos, vamos dizer, numa encarnação anterior. Ele morreu com 50 anos. Ficou no plano astral, reencontrou esse pai. Então, viveu lá no plano astral mais 30 anos com aquele pai. Então, 80 anos que ele convive com aquele espírito. Esse bebê deve ter o quê? 5, 6 meses? Uns 6 meses. Esse bebê só tem 6 meses de vínculo com esta terra, com esse pai, com essa mãe. Mas tem 80 anos de vínculo com esse aqui. Não é natural que ele venha visitá-lo? Ele ainda está com o chakra coronário muito aberto. Então, é natural que bebês vejam, que crianças vejam, porque os vínculos ainda estão muito fortes. Agora, nem todos vão demonstrar que estão vendo. Nem todos vão se lembrar mais tarde, a maioria de nós não lembra do que viu. Agora, é possível se tornar médium? Sim. Por quê? Eu posso trabalhar várias técnicas que me ajudam, pensando só em termos de clarividência agora, que me ajudam a limpar esse chakra, abrir o canal. Então, eu me torno médium, eu me torno clarividente a partir de exercícios específicos para isso. Então, as duas possibilidades são possíveis. Esse que está enxergando o vovô, pode ser que aos 7 anos, aos 6 anos, ele pare de ver totalmente, nem lembre, como pode ser que ele mantenha aí esse chakra aberto e vá ser um clarividente o resto da vida. Então, são várias as possibilidades. Aqui a gente vê de forma mais clara, né? Primeiro, o que são os chakras, todo mundo já sabe, né? Que são esses centros de energia aqui no centro da linha da coluna. E o que é importante aqui, olha, o chakra do adulto, ele tem aqui na frente, na boca do vórtice, a gente vê uma telinha.
igual essas telas de alambrado, essas telas de galinheiro que a gente vê, né, que protege a boca desse chakra. Protege do quê? Protege das irradiações, das vibrações externas, que vêm na direção dele, para que ele filtre um pouco dessa energia e filtra o que ele joga também de dentro para fora. Então, é um filtro nas duas direções. Só que olha a diferença do chakra do adulto para o chakra da criança. O chakra da criança ele está em formação, parece um embriãozinho. Ele ainda não tem a tela formada. Por não ter a tela formada, tanto ele é mais vulnerável aos ambientes, ou seja, energias pesadas do ambiente invadem a criança com mais facilidade, já falamos isso, quanto o fato dele não ter ainda essa proteção facilita que ele se torne uma criança clarividente. Então, a clarividência ela pode ser treinada através de práticas de desenvolvimento do chakra frontal. Eu sugiro que nunca se treine a clarividência unicamente por curiosidade. Porque se eu treinar, tem vários exercícios que a gente uma hora vai falar, né, que ajudam a abrir a clarividência. Mas se você treiná-lo unicamente com a intenção, né, de, eu vou ver, curiosidade, mostrar para os outros, usar isso como exibição, você vai para uma frequência muito baixa de visualização. Então, o que você vai ver não é exatamente legal. Então, não se preocupe em forçar clarividência. A hora que você tiver que ver algo, pode ter certeza que você vai ver. Porque mesmo aqueles que não são normalmente clarividentes, quando há necessidade que eles vejam algo, os espíritos protetores ativam temporariamente o chakra frontal ou o coronário deles e eles acabam tendo uma visão que ele fala, nunca vi nada na vida, de repente me apareceu tal coisa. E, por último, a clarividência viajoura. O que é clarividência viajoura? Ao invés da pessoa ver o que está acontecendo no plano astral, ela expande o chakra frontal dela como se fosse um túnel de luz e ela leva essa energia para outros lugares do plano físico. Por exemplo, eu estou aqui em casa, de repente eu entro na minha clarividência viajoura e vou ver o que está acontecendo lá na Dayana, que está morando lá nos Estados Unidos. E aí eu começo a descrever, olha, a Dayana está em tal lugar, fazendo tal coisa, porque eu expandi a minha clarividência até aquele local físico. Eu tanto posso expandir até um local físico, como eu posso expandir para outras dimensões. Então, eu estar aqui e relatar o que está acontecendo em diversas dimensões. Eu não estou relatando o que está aparecendo para mim aqui e agora. Eu estou relatando dimensões diversas, sejam elas sutis ou endereços físicos. Porém, lembre-se que existe aquilo que chamamos de cosmoética. Eu não posso expandir a minha visão para espionar o que está acontecendo dentro da tua casa. A tua própria proteção espiritual, os teus amparadores não vão permitir que eu faça essa invasão. Eu só farei essa invasão se eu for xereta, curiosa, antiética e você também, porque aí estaremos na mesma frequência vibratória, não tem como evitar. Essa clarividência é uma clarividência que foi muito utilizada pelos russos e norte-americanos na época da Guerra Fria. Eles contratavam e pagavam muito caro para clarividentes viajores para que eles invadissem o território inimigo, né, e espionassem. Táticas de guerra, espionavam armamentos, espionavam questões políticas, enfim. Infelizmente, isso foi e deve ser ainda utilizado, né, com intenções negativas, de maneira errônea. Tá? Então, até aqui, gente, foi um básico sobre clarividência. Cada tipo de mediunidade poderia virar um curso inteiro. Então, eu estou dando o básico para a gente entender como funciona. Tá? E depois, a hora que a gente acabar esse grupo, acabar essas aulas, eu deixo uma bibliografia aí, deixo dica de filme, de livro, e aí vocês vão realmente se aprofundar. Então, hoje é isso. Deixa eu fechar o compartilhar aqui. Alguém quer perguntar, comentar,
Nada? Está claro para vocês? Tem alguma dúvida? Simone, para mim, a Kelly aqui, para mim ficou bem claro, obrigada. Uma coisa que eu queria comentar é que num outro vídeo que você fez, você tinha falado sobre situação que, por exemplo, eu esqueci como chama, que você está dormindo e aí você acorda, só que você não encaixou direito no seu corpo. Catalepsia Aí, projetiva. isso. Aí você acaba ficando meio paralisado. Você acordou, mas você não consegue se movimentar e coisa e tal, né? Aí eu só queria contar uma situação que aconteceu comigo quando eu tinha 12 anos, que eu não tinha ideia, acordei, e aí vi que eu estava paralisada na cama, achei muito esquisito. Aí eu comecei a ver uma luz vindo de longe, né? Do armário, e aí no começo parecia bom, mas depois eu fiquei com medo. E quando eu fiquei com medo, eu comecei a sentir uma coisa me sufocando, eu queria gritar, não conseguia, e pronto, medo tomou conta. E nisso eu ouvi a minha irmã falando com as amigas dela no quarto do lado. Aí eu gritava, gritava, pedia socorro, xingava todo mundo, xingava o diabo de feio, de tudo, né? Porque eu tinha 12 anos. E pensava que era ele mesmo, né? E aí, quando eu resolvi chamar Deus, que eu falei, eu vou, né, chamar Deus, eu comecei a cantar uma música. Aí foi quando eu voltei, que eu acho que eu me acalmei, aí eu voltei. E eu achei bem legal contar essa situação, porque quando você fez o vídeo, né, tipo, acabou que ninguém compartilhou uma situação assim, mas ela é bem comum, porque depois disso eu acabei, na fase adulta, tendo uma outra situação assim, e ela de fato é assim. Eu lembro que quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi correr para da minha mãe e falar assim: você estava falando disso, disso, disso com as suas amigas? Ela falou: o que você estava ouvindo minha conversa? Sai daqui. Então eu sabia que era aquilo mesmo, sabe? Então é bem fato isso que acontece e é bem legal. E essa coisa assim da projeção, o que eu achei curioso é que essa que você acabou de falar de você tipo, uma visão, né, que você faz, só que por meio que você projeta, só que nesse plano. Aí, no caso, é uma clarividência viajante. Ela pode facilmente ser confundida com uma projeção, só que a diferença é que a projeção, você vai para o plano astral, é isso? Na E a projeção, você clarividência está viajante... dormindo, né? Não Uhum, necessariamente vai para o plano astral. Você está dormindo e você se projeta, você sai do corpo e vai para algum outro lugar. Agora, entendi. na clarividência viajoura, você está Uhum, acordado, consciente, e está relatando aquilo que você está vendo, exatamente como se você tivesse ligado na Rede Globo e do lado você estivesse vendo um outro canal. Aí você fala, aqui na Globo está acontecendo tal coisa, mas no SBT está acontecendo tal coisa. Aí todo mundo fala, nossa, mas como que ela consegue enxergar, né, o que está acontecendo nos dois lugares ao mesmo tempo? Porque ela tem um aparelho televisor com muito mais recursos do que os outros, só isso. Né? Então, quem é clarividente, eu não sei se alguém aí, eu coloquei no grupo mês passado o meu livro do Juca, que são as descobertas de Juca, que conta a história de uma criança que sai do corpo, né, e começa ali a ficar perdido, até que aí encontra um amiguinho espiritual que vai explicando tudo para ele. Esse livro, apesar de ser para criança, ele também é bastante explicativo. Eu vou ler, eu me prometi para vocês o meu segundo livro infantil, que foi o Catu, e eu vi que eu esqueci de anexar. Na hora que acabar a aula, eu já anexo para vocês o Catu também. Tudo claro, tá gente? joia. Claríssimo. Gratidão, Simone. Obrigada. Essa aula daqui a pouco vai para o YouTube. Lembrando que não vai mais para o meu canal, porque eu criei um canal só para o núcleo, para o NEDEC, tá? Porque estava ficando muito confuso, né? O meu canal de terapia e espiritualidade ali misturado. Então, agora o NEDEC vai ter só os vídeos, já estão lá. Então, quem ainda não curtiu o YouTube do núcleo, por favor, curta. Por favor, me ajude a espalhar isso
Eu vou colocar de novo o link no grupo dos meus livros, os 2 livros, que é os 2 livros para criança, e o link do YouTube, tá bom? E eu aviso vocês depois quando será a próxima aula de setembro, onde nós vamos continuar a falar sobre mediunidade. Muito obrigado, gente. Obrigada a todos que entraram. Mega beijo. Até o mês que vem, se Deus quiser. E quem tiver dúvidas, vai mandando no meu particular, que na próxima aula eu prometo que eu respondo. Ah, deixa eu dar um aviso aqui, super legal. Nós vamos ter dia 24 de setembro a jornada da primavera, tá? A jornada da primavera vai ser a última jornada de cura interior desse ano. Ela deveria ter acontecido em julho, mas como eu tive Covid, ela foi cancelada. Então, ela vai acontecer para celebrar a entrada da primavera, no sábado, dia 24, no Recanto do Itaguaré, que é um sítio aqui na cidade de Cruzeiro. Ela começa no sábado, às 8h30 da manhã, as pessoas chegam, nós somos recebidos pela proprietária com café da manhã, bem gostoso. Aí nós vamos para o gramado, onde vão ter as atividades. As atividades vão transcorrer, são dinâmicas, são vivências, são meditações, todas voltadas para o tema renascer com a primavera, mudança, transição, tudo que eu quero mudar dentro de mim, nós vamos trabalhar nessa jornada. E aí nós vamos assim juntos até 1h, 1 e pouquinho, aí é servido um almoço, 2, 2h30, nós vamos embora. Então é só a parte da manhã, 24 de setembro, última jornada desse ano. O valor da jornada é R$ 170, e esse valor inclui café da manhã e almoço e a participação das atividades. Não inclui transporte, cada um vai por conta própria, porém, na semana do evento, a gente cria um grupinho temporário no WhatsApp só para combinar carona. Então, todo mundo recebe carona, ninguém fica de fora, fiquem tranquilos, cabe todo mundo nos carros, todo mundo se ajuda, né? E essa vai ser a última do ano. Então, R$ 170 pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão, não lembro qual valor que dá, mas dá um valor bem baixo. E eu espero poder contar com vocês. São vagas super limitadas, eu comecei a anunciar ontem, então, bora lá, se você tiver a fim de ir com a gente, já manda uma mensagem para mim aí, que eu te mando o link de pagamento e de inscrição. Muito obrigada, até o mês que vem. Beijo para todos, bom final de semana. Obrigada, boa noite a todos.